Sendo bem sincero, eu entendo a nossa civilização humana atual como uma continuação direta da civilização de Caim. Não no sentido de linhagem humana, porque com o dilúvio, os únicos homens que sobreviveram ao dilúvio foram descendentes de Sete, não é? Não era descendente de Sete, e seus 3 filhos eram descendentes de Sete também. Não sei dizer sobre as mulheres que sem Cã e Jafé, né, os filhos de Noé tomaram por esposa, não dá para saber de que ascendência elas vinham, mas era muito provável que as duas linhagens não se cruzassem ou tivessem escolhido lugares diferentes da Terra para viver. O dilúvio exterminou a linhagem de Caim. Então, o que eu quero dizer com um descendente? É um descendente ideológico. A cultura que se criou, a civilização que se criou, a ideia de como organizar a sociedade humana foi muito desenvolvida pelo próprio Caim. Organização aglutinada em cidades, o homem vivendo para suprir seu sustento, seu prazer, sua alegria e criando ferramentas para melhorar a sua relação com a terra. Então, isso praticamente engloba tudo que a nossa sociedade tem hoje de maneira bem grosseira. E se você for reparar, a gente não vive mais com as ferramentas, mas o que nós temos são ferramentas que começaram como? Do domínio do fogo e do desenvolvimento do uso de metais e de outras transformações do ambiente que surgiram com esse desenvolvimento da tecnologia, não é? Ou nossas formas de sustento, os supercultivos, a transformação de qualquer coisa em comida, porque hoje pouco do que a gente come é realmente comida, né? Muita coisa é transformada de outras formas, a gente consome inclusive derivados de petróleo e, cara, a gente come quase qualquer coisa, nossa comida, e a nossa comida engorda muito rápido com rações especializadas nos animais que a gente consome, eles engordam muito rápido, então é o casamento da tecnologia com a nutrição humana. Não tem nada errado, mas você tem que entender que é a origem dessa cultura. E o homem vivendo para o seu prazer, buscando o seu prazer no entretenimento. Então, sustento, música e artifícios de metal. São essas 3 coisas que regem a nossa sociedade. Jabal foi o primeiro a morar em tendas e criar gado. Ele era filho de Lameque. Jubal foi o segundo filho e ele criou instrumentos musicais, harpas e flautas. Ele foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, sem que esses instrumentos tivessem propósito de adoração a Deus ou de alguma relação com seu Criador, simplesmente por entretenimento dos homens. E Tubal-Caim, filho de Lameque também, terceiro filho, foi artífice em objetos de metal. Lameque era um homem violento, né? E, de certa forma, os homens violentos, eles obtêm poder. A impressão que dá é que essa ideia de que um foi o pai dos criadores de gado, o outro foi o pai dos que tocam harpa, o pai dos artífices. A sensação é que Lameque, esse pai deles, esse progenitor desses 3 criativos, desses 3 inventores, Lameque era um homem que tinha poder, então Lameque tinha domínio. De que forma que Lameque obteve seu poder? Através da violência. A dominação de outros homens através da violência. E havendo essa violência, ele subjugou 2 mulheres e era esposo das 2, ele matava homens. E ele fala que uma vingança maior seria tirada dele do que seria de Caim. Então era um homem arrogante, era um homem que conseguiu poder entre seus semelhantes pela força. De que forma que os homens conquistam poder? Através da violência. Então o homem tinha resolvido o seu problema de subsistência através desses artifícios tecnológicos que ele estava desenvolvendo. Mas e as fomes do homem? O propósito, o pertencimento e o prazer? Bom, o propósito do homem passou a ser, de certa forma, obter poder pela violência. Você pode ver que todas as culturas humanas, o mais forte, o mais violento, o mais agressivo era o mais poderoso. Então, o poder passou a ser um propósito. O homem vivia para ter domínio, vivia para ter poder e satisfazer suas outras necessidades de maneira cada vez mais agressiva, de maneira cada vez mais violenta. O pertencimento do homem foi resolvido pela agremiação em cidades, não é? Quem é você? Não, eu sou meu Jael da cidade de Enoque, eu sou Tubal-Caim, pai dos artífices do ferro e do bronze.
Então, percebe como ele passou a achar um pertencimento na cidade? As cidades nada mais são do que um ajuntamento de homens para facilitar a sobrevivência, facilitar o desenvolvimento humano, a especialização de trabalho, e humanos se desenvolvem muito mais nas cidades do que de maneira muito mais acelerada, não é? Nas cidades do que no campo. Por quê? Porque tem muitos homens reunidos cuidando das necessidades básicas para que outros mais plenos dessas necessidades e sem tanta necessidade de construir riqueza por já possuírem, ou porque eles se destacam e são designados para isso, então eles passam a avançar a tecnologia humana, avançar a civilização humana para uma vida gradativamente mais tecnológica, gradativamente mais facilitada. A relação com a natureza vai ficando cada vez mais fácil, mas para o homem, não para a natureza. Aparentemente, a gente hoje está tentando construir uma civilização que se relacione melhor com a natureza. Mas por quê? Porque o homem passou a temer fracassar e morrer e ser destruído pela natureza, que está ficando mais e mais adversária do homem. Então, a nossa relação não é porque a gente acha a natureza legal, a gente tenta construir cidades mais verdes porque a gente acha a natureza legal. Não, é porque a gente tem medo de morrer sem as coisas que a gente não pode criar. A gente não pode criar oxigênio, ar respirável, a gente não pode criar água, se a água acabar a gente morre, a gente não pode criar essas coisas. O nosso alimento, se os animais e as plantas morrerem, a gente fica sem alimento. Então, a ideia do homem é a manutenção do próprio homem. Não é porque gosta da relação com a natureza, não é porque se sente parte dela, não. É para fazer manutenção do próprio estilo de vida. O homem não quer retroceder no seu estilo de vida, então ele tenta usar a tecnologia como artifício para voltar a uma relação menos predatória, entre aspas, mas na verdade é contornando a predação que já existiu, remediando a predação e tentando contornar a destruição causada pela civilização humana. E o entretenimento, que é a música, né, e todas as suas derivações, porque a música, o teatro, depois os filmes, a produção criativa, todas essas coisas, elas não têm um propósito de subsistência. O homem pode viver sem música, ele não vai morrer se ele não tiver música. Tem gente que fala, se tirar meu fone de ouvido, você me mata. É mentira, você vai viver, você tem ar, você tem comida, você tem água, você vai viver. Não é? Você está abrigado do frio que poderia te matar, você vai viver. Mas o homem sem o senso de prazer, ele se sente seco, né? A vida se torna sem graça. Então, essa especialização dos homens na cultura do entretenimento e na criação de diversão para outros homens levou ao mesmo tipo de desenvolvimento que já tinha acontecido na subsistência, que já tinha acontecido nos artifícios tecnológicos, também surgiu um artifício da cultura do entretenimento. Para a gente compreender cultura, a gente tem que entender que o homem desenvolveu-se a partir dessa base sem Deus, digamos assim, suprindo suas próprias necessidades de prazer, no caso do entretenimento, de propósito, no caso da violência, na obtenção de poder, e de pertencimento com a vida nas cidades. Ele supriu sem Deus essas coisas. E nós vivemos uma civilização que muito se baseia nessa cultura sem Deus, não é? Depois os descendentes de Noé, eles vão levar isso a um outro nível com a cidade de Babel, com a Torre de Babel, que é um assunto para ser abordado também. Dessas 3 coisas que o homem precisava, ele achou 3 respostas para essas perguntas. E nós somos e nós vivemos o tempo, talvez da máxima expoência, em que o homem responde essas fomes do seu coração, usando o seu próprio poder, usando o seu próprio braço, sem se voltar de forma alguma para o seu Criador. Nós vivemos o ápice de uma civilização sem Deus. E tudo que nós usamos, e tudo que nós vemos, e tudo que nós consumimos, nós fazemos isso sem Deus. E não é preciso Deus para que o homem sobreviva. Talvez nós vivamos o maior, pico, o ápice, a maior expoência de uma sociedade que abandonou o seu Criador. Não foi Deus que morreu, não foi Deus que ignorou o homem. Foi o homem que ignorou Deus e que matou Deus em seu próprio coração. Matou no sentido de não precisar mais. De certa forma, as fomes do homem não desapareceram. Elas continuam, mas elas são enganadas. Elas são bastante enganadas. E elas são tão enganadas que algumas pessoas jamais atentarão para as suas reais necessidades e jamais procurarão em Deus as suas
verdadeiras, sabe, buscas, elas estão bem vivendo como estão, sem um Deus. Não parece atraente para o homem se submeter a um modo de vida totalmente diferente, né, do que ele está acostumado, do que ele aprendeu que deve ser. Então, como eu falei em um vídeo anterior, talvez seja preciso que nós resgatemos a perspectiva, a disposição mental de viver numa relação saudável com o Criador, mesmo que o jardim tenha desaparecido. A maneira de fazer isso é imitando, né, os descendentes de Sete, de Adão, e aprendendo a invocar a Deus e a chamar Deus para viver uma vida conosco. E talvez entendendo o que Deus pensou originalmente para o homem e voltando a viver dessa forma. Eu não sei se é possível que nós vivamos a maneira exterior disso, né? Voltando a viver em um lugar paradisíaco, cultivando aquilo ali, tentar criar um novo Éden. Isso seria até ofensivo a Deus. Mas nós, vivendo nas cidades como homens que compreendem o propósito de Deus para as próprias cidades, não é? Vivendo na nossa cultura, dialogando com a nossa cultura, nos relacionando com a nossa cultura, com a nossa civilização, mas de uma maneira saudável, de uma maneira curada, de uma maneira a não depender dela, a não amá-la mais do que ama a relação com o Criador. Porque eu acho que é aí que entra o grande problema e que é o objetivo pelo qual eu estou gravando já, esse é o sexto ou sexto episódio que eu estou gravando dessa série, é justamente por causa disso, porque eu reconheço na nossa geração, na nossa juventude, um povo cristão que ama mais o mundo do que ama Deus, do que ama Jesus, e que a briga é para não abandonar as coisas do mundo, é para tentar viver uma vida com Deus, para que a sua consciência fique calada. Portanto, o segundo tipo de homem é um homem que tem medo de Deus e tenta calar sua consciência numa relação de servidão a Ele, mas que Deus permaneça longe da minha vida. Eu posso continuar minha vida aqui desde que eu não faça coisas muito erradas. Só que não há ensejo real de abandonar a perspectiva mundana de vida. Você quer se relacionar com o mundo, quer continuar comendo do mundo, bebendo do mundo, vivendo do mundo, se divertindo no mundo, e se você não está disposto a abandonar essas coisas caso Deus exija, porque você as ama, e as ama mais do que ama a Deus. Então é por isso que é necessário uma mudança de cosmovisão, uma mudança de entendimento a respeito do mundo, da civilização humana. É por isso que é necessário aprofundar-se, porque se você não ama viver na presença de Deus, é porque você não entende para que você foi feito, porque você foi feito para essa presença, você foi feito para essa relação. Talvez eu tenha chegado no ponto em que eu gostaria de ter chegado no primeiro vídeo. Toda essa construção até aqui foi para levar você a entender que você não deve amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Você deve usar essas coisas, mas entender que elas são passageiras e que elas não pertencem ao que Deus originalmente criou para o homem. Nós precisamos aprender a viver a presença como sendo a coisa mais preciosa que nós temos. A presença de Deus é a coisa mais preciosa que nós temos. O momento de adoração, o momento de relação com Ele, o momento de culto é a coisa mais bela e maravilhosa que nós temos. A gente ainda vai continuar falando desse assunto. A gente ainda vai abordar alguns pontos disso. Mas esse é o fim da série, tá? Essas bases foram lançadas. Agora eu não acho que é necessário eu ficar falando só sobre esse assunto. Eu posso voltar pontuando as coisas de acordo com entendimentos mais atuais e falando de assuntos mais atuais. Se eu pudesse indicar para vocês alguma literatura que melhor exemplificasse isso e que embasasse isso que eu estou trazendo para vocês, eu faria, mas eu nunca encontrei nenhuma literatura que trouxesse esse entendimento, a não ser os 5 primeiros capítulos de Gênesis. Todas as referências aqui citadas são dos 5 primeiros capítulos de Gênesis. Eu não saí dos 5 primeiros capítulos de Gênesis, com exceção quando eu falei um pouco de Noé, que é capítulo 6, 7, mas eu não vou falar de Noé, tá bom? A gente vai falar só até o capítulo 5. E aí aquilo que for necessário construir a partir daqui já não pertencerá mais à série, serão vídeos soltos, eu ainda vou falar mais desse assunto, mas a série finda aqui. Eu espero que ela tenha sido útil para você, que ela tenha te trazido uma base sólida
aonde construir sua relação com Deus e sua relação principalmente com a civilização humana, com a cultura humana. Ainda há muito que falar sobre esse assunto, mas eu farei de forma esporádica para que o canal não fique monotemático, tudo bem? Foram praticamente 2 semanas de comunhão sobre esse assunto. Espero que tenha trazido alguma ajuda para você, em nome de Jesus. Comente aqui embaixo, tá bom? Se ficou algum assunto pendente, alguma coisa que eu posso já ir acrescentando para os próximos vídeos, comente aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal, caso você esteja assistindo o vídeo, mas ainda não se inscreveu. Eu vou deixar no final do vídeo um tempinho, eu sempre deixo um tempinho para vocês poderem clicar na inscrição e até ter indicação de outros vídeos que se relacionem com esse assunto ou não. Você pode também me mandar um e-mail no meu endereço aqui, sempre aparece aqui na tela e também tem na descrição, caso você queira comentar comigo algum outro assunto. Espero ter ajudado você de alguma forma. Um abraço e até o próximo vídeo aqui nesse canal. Tchau!